Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você ouvirá esse vídeo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, sempre Deus em primeiro lugar, a oportunidade, o privilégio de vir falar da sua palavra, palavras de salvação, palavras que levam o homem, levam a mulher, levam o jovem, levam a jovem para a vida eterna. Agradeço a você que sempre tem acompanhado meu canal e agradeço a você que está vindo pela primeira vez para escutar essa história, esse final da história da vida de Sansão. Sansão, como nós vimos no vídeo anterior, ele começa então a fazer um estrago no exército filisteu, né? Ele sozinho consegue matar 1000 homens, né? Então os filisteus começam a procurar uma forma de o matar. Afinal ele era apenas um homem, né? Ele era apenas um homem, mas era um homem dotado de uma força física descomunal, de uma força física. Ele se tornava invencível. Nem o exército conseguia lidar com ele. E a partir do no capítulo 16 do versículo 1, né, ele começa a se envolver com Dalila, uma mulher estrangeira, uma mulher inimiga, uma mulher prostituta, então ela se vende, né? Ela se vende por moedas de pratas, por muito dinheiro, para então capturar Sansão. E ele se apaixona por essa mulher. Então ela começa a perguntar para ele, né? Começa a importuná-lo de dia, de noite, de madrugada, para que ele revelasse o seu segredo. Então, por 3 vezes, Sansão a engana. E os filisteus dão em cima dele. Ora, se Sansão estivesse no seu juízo normal, Sansão ele largaria aquela mulher ali, ou até a mataria, porque ela estava ali para matá-lo, né? Mas ele estava tão cego, tão afastado de Deus, que não conseguia observar isso. Desprezou o seu dom, desprezando a sua missão, que era livrar o seu povo. Antes dele vir a este mundo, antes dele entrar no ventre da mãe dele, o anjo do Senhor havia assim profetizado. Como pode um homem desprezar tamanha responsabilidade, né? E foi isso que Sansão fez. Então Dalila começa até chegar no versículo 16, né, que diz assim: sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, porque aquela mulher não parava de querer saber o seu segredo. Ela não descansava, ela não dava descanso. E ele, não sei o que ele pensou, diz assim: descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens, né? O anjo do Senhor falou que Sansão sua mãe deveria fazer aquele voto de nazireu, que consta lá nas leis judaicas, ser consagrado a Deus desde seu ventre. E Sansão despreza isso e revela para o inimigo. Então Dalila, vendo que ele realmente agora fala a verdade, ela corre até os príncipes dos filisteus. No 19 diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem,
rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, nós podemos observar aqui no versículo 20 que ele não acreditou que o Espírito do Senhor se apartaria dele, mas sim, Deus deixou Sansão a sua própria sorte porque ele foi desobediente. Ele desprezou o seu dom, né? Então ele foi vencido. Os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Não sei se você já viu aqueles filmes antigos, né? Aquela moenda ali é aquela que a pessoa vai empurrando ali, né? Com aquela corrente nas pernas, no braço, né? Igual um animal, como se fosse um animal. Então, olha a situação de Sansão. Sansão, então, um líder do seu povo, era para ser um juiz do seu povo, um príncipe, um livrador do seu povo. Sansão, por desobediência, por pecar incessantemente, por desprezar aquilo que Deus queria dele, por não ter uma comunhão com Deus, ele cai nessa situação. Você imagina a dor que Sansão sentiu, né? Porque a gente só encosta nos nossos olhos, só encosta a sua mão dentro do teu olho e vê se você consegue. Os 2 olhos dele foram arrancados, né? Mas no 22 diz assim: e o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus fazem uma festa. Diz assim: Sansão faz a cair o templo de Dagon. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para que ele se alegrasse e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos de Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Então eles estavam alegres, eles estavam, né, aquele povo ali se juntaram. Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: guie-me para que apalpe as colunas e que sustenha a casa para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e ali também estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim. Esforce-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraceu-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que sustentava a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes. Então todo aquele povo morreu, tá, pessoal? E sobre todo o povo que nele havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte dos que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele 20 anos. Uma história que tem seus momentos tristes, né? Uma história de desobediência, uma história de desprezo, mas que no final Sansão teve a humildade de reconhecer que só Deus podia tirar ele daquele inferno que ele estava vivendo ali, sendo açoitado, sendo escravizado, sendo zombado,
e junto também o nome de Deus, porque até então eles estavam ali exaltando o seu falso Deus Dagom. Mas o verdadeiro Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus de Daniel, o Deus de Jesus Cristo, esse Deus todo-poderoso, volta à força de Sansão e ele acaba ali. A sua vida sim, mas ele leva com ele mais de 3.000 almas, do inimigo, e juntamente com toda a nata da sociedade, com os príncipes, com todos os príncipes dos filisteus. Então foi uma forma que Deus deu também a Sansão de se redimir e de livrar o povo de Israel do jugo desse povo que era forte, era um povo poderoso, povo guerreiro, filisteus. Mas o nosso Deus é assim: quando clamamos a Ele, Ele nos ouve, Ele nos perdoa e Ele nos renova nossas forças. Não importa as circunstâncias que você está passando, não importa se te amarraram, não importa se te cegaram, não importa se estão te açoitando, nada disso importa. Clame a Deus, Ele ouvirá a sua voz. Clame a Jesus Cristo, confesse com sua boca que Ele é o Senhor, e Ele se mostrará a você, Ele renovará suas forças e você herdará a vida eterna. Jesus faz mais um convite a você essa noite. Creia em Jesus, creia em Deus, que a sua vida transformará, porque Deus é o Deus da restituição. Para Deus não existe coisa difícil, coisa impossível. Basta crer, basta ter fé. Esta semana eu vi uma reportagem onde Jô Soares falava mas tem que ter fé porque isso aí não está escrito em lugar nenhum, debatendo com um professor de arqueologia cristão, um pastor, tudo, ele citava essa palavra. Realmente tem que ter fé, e a fé é um dom de Deus. Se você não tem fé, peça a Deus a fé necessária, mas é necessário o arrependimento dos nossos pecados. É necessário querer mudar de vida. Espero que vocês tenham gostado da segunda parte do livro de Sansão, que está em Juízes, a partir do versículo 13 vai até o 16, uma história que poderia ter outro desfecho, sim. Sansão não precisava passar por nada disso que ele passou, mas ele escolheu o mau caminho, e assim é a nossa vida. Ou escolhemos obedecer a Deus, ou escolhemos ir por conta própria. Se formos por conta própria, seremos apanhados no laço do passarinheiro. Nós seremos pegos pelo inimigo. Não tenha dúvida disso, porque o inimigo, ele está furioso, ele não descansa, Ele quer a sua alma, ele quer roubar a sua alma, ele quer destruir você, ele quer destruir a sua família. Não deixe. Mantenha um contato com Deus. Não zombe dos dons que Deus te deu. E se você está afastado de Jesus, volte para Jesus. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção. Muito obrigado. A Deus em primeiro lugar e a você que faz esse canal aos pouquinhos ir subindo e crescendo para a honra e glória de nosso Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.